paz a todos. Passando aqui seu amigo Victor Oliveira, seu amigo e irmão em Cristo, diretamente aqui da nossa igreja, o PPC Itatiaia, onde nós servimos ao Senhor com muita elegância, com muita alegria. Amém? Quero hoje fazer a lição 4 com os irmãos, transmitir com os irmãos, eu passar esse resumo que nós estamos aqui, passando aqui da revista A Doutrina de Cristo, do pastor Walter Bastos. Quero hoje gravar aqui dentro da nossa igreja. Ignore um pouco o barulho. No final de semana passam as motos ali, uns carros um pouco mais barulhento, mas o importante é o conteúdo para nós. Nós estamos aqui na 4ª lição, amém? A Doutrina de Cristo. Como disse o autor, é o pastor Walter Bastos, amém? Nossa igreja de Monte das Cruzes. E tem muito de Deus para poder passar para nós. Estamos na 4ª lição. Falamos alguns assuntos muito interessantes. É simplesmente um resumo. Talvez você acabou de paraquedas aqui no nosso cantinho aqui no YouTube. É para novos convertidos, para iniciantes na fé, para irmãos que têm dificuldade de estudo bíblico. Talvez na sua igreja não tenha estudo bíblico. Acompanhe com a gente aqui diariamente. Vamos estar colocando conteúdos, fazendo conteúdos para os irmãos, aproximar mais dos irmãos para estudar a palavra de Deus, para aproximar mais os irmãos da Bíblia, dos estudos da escola bíblica, amém? Nós estamos aqui também aprendendo com os irmãos, desenvolvendo. Não sou um mestre, né? Não sou ainda mas sou apenas um estudioso da palavra, que sou apaixonado pela Bíblia, amém? Nós chegamos até aqui com muita sabedoria, debaixo de muita oração, e também através da palavra de Deus, amém? Então não pule esse vídeo, fica com a gente aqui. Chegou até aqui comigo, curte, comente, deixa aqui embaixo, aqui ó, aonde que é que você congrega, qual é a sua igreja, amém? Se é o Brasil para Cristo também, comente de onde que é, qual canto do Brasil, do mundo, amém? Quero iniciar com uma oração. Deus Santo, Pai poderoso, Pai eterno, ó Pai, que a Tua presença venha continuar em nosso meio, Pai, que o Senhor venha tirar toda mente fechada, todo bloqueio, que o Senhor venha abençoar, abrir as janelas do céu para a nossa vida, nos dê sabedoria, Senhor. Tome esse irmão, essa irmã que está acompanhando o estudo comigo, seja conosco, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Hoje é a lição de número 4, irmãos, a natureza humana de Cristo, amém? A natureza humana de Cristo, tá bom? Página de número 23 da nossa revista. O texto bíblico está em 1 de João, capítulo 4, do 1 ao 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito de qual quer tendes ouvidos, que vem presentemente, já está no mundo. Amém? 1 de João 4, do 1 ao 3. O objetivo da lição é mostrar que o sacrifício redentor de Jesus não seria perfeito se ele não fosse totalmente humano. O sacrifício redentor de Jesus não seria perfeito se ele não fosse totalmente humano. Amém? Sabemos, né? Somos conhecedores que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, já citado, né, na passagem de Isaías 7 diante, que diz que ele iria vir, que ele é o nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele iria levar nossas pisaduras do Calvário. Amém? Ele enviou Jesus Cristo aqui sobre a terra, e ele enviou Jesus como homem. Amém? Como por um homem entrou no pecado, e por um homem, né, nos religou até Deus novamente. Nós fomos comprados. Que homem é esse? Jesus, o Filho de Deus. A introdução, um dos textos mais profundos relacionados com a humanidade do Senhor Jesus, foi escrito por Paulo na carta aos Filipenses. Vejamos: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo que deveriam ser retido a qualquer custo.
Como vimos na lição anterior, a Bíblia Sagrada é rica em citações relacionadas à natureza divina de Cristo Jesus, mas a mesma pode ser confirmada em relação à sua humanidade. A dificuldade em compreender os dois aspectos da natureza de Cristo tem levado muito ao abismo das heresias. Mas então vejamos o seguinte: o que as Escrituras falam dessa verdade e de como as duas naturezas coexistem. Bem, a exposição. Número 1. A doutrina bíblica da natureza humana de Cristo. João escreveu o seu evangelho por volta do ano 69 depois de Cristo, mas as 3 epístolas foram perto do fim da sua vida, 95 depois de Cristo. E já naquele tempo nascia e confundia muitos crentes uma heresia chamada gnosicismo, que nega tanta divindade como a humanidade de Cristo. Está dizendo aqui que os gnósticos eles negam, tá bom? Eles negam tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Então, o apóstolo escreveu que era desde o princípio o que temos ouvido, é que temos visto como os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto dela, damos testemunho e vou anunciarmos a vida eterna, a qual estamos com o Pai e nos foi manifestada. Vejamos também em 1 João 4, 1 ao 3, nós lemos anteriormente. Observe a palavra ouvido, visto, contemplamos e apalpado, que são verbos diretamente ligados ao sentido do corpo. Eu que sou como uma espécie de testemunho ou prova incontestável da vida física e visível, tangível do Senhor Jesus. Amém? Então ali nós podemos aprender a natureza humana de Cristo. Amém? Uns tocavam neles, vinham, sentiam o cheiro dele, se aproximavam dele da sua forma humana. O verbo de Deus se encarnou. João se concentrou nos últimos dias da vida de Jesus Cristo quando escreveu o seu evangelho, e foi a sua preocupação descrevê-lo como o Messias prometido por Deus a Israel. No primeiro capítulo, o apóstolo fala da divindade e não ouvida a humanidade do Mestre. Repare, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio da graça e de verdade. E vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Portanto, o apóstolo afirmou categoricamente que Jesus assumiu o corpo humano. Observe a seguinte nota extraída da Bíblia Sheut, da referência de João 1,14. O verbo se fez carne, o eterno Filho, o verbo de Deus se encarnou como homem. Referência de Romanos 8, versículo 3. Esta verdade essencial nega terminadamente a heresia dos gnósticos, que afirma que a encarnação não foi real. Os gnósticos, eles não acreditam na encarnação, que foi real. Amém, irmãos? Jesus Cristo, homem. Ao comentar a natureza humana de Jesus Cristo, o Dr. Williamson escreveu apenas que Jesus não deixa de ser como o Pai, no que diz a respeito à natureza. Ele se tornou funcionalmente subordinado ao Pai durante o período da encarnação. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, lá em 1 Timóteo 2,5, tá? Neste mesmo texto, Paulo reafirma o Shema judaico. Ao mesmo tempo, reforça a verdade de que há somente um único acesso a Deus. Mas no final do texto, sua ênfase é dada para a humanidade mediador. Cristo Jesus, homem. Jesus tinha que ser humano para a sua obra redentora fosse perfeita. Então, a clara lição aqui, de modo claro para nós, é entender que Jesus tinha que ter encarnado de forma humana para trazer a salvação para nós. Amém? As provas da humanidade de Cristo. Ao comentar sobre a natureza humana de Cristo, o Dr. Williamson afirmou, além da natureza física, Jesus possuía o mesmo tipo de qualidades emocionais e intelectuais que todo homem possui. Ele pensava, raciocinava e tinha gama de sensações humanas. De fato, o Senhor Jesus tinha não somente o corpo humano, mas também a alma e
comuns a todos nós. Sua identificação como raça humana foi completa e total, mas sem a presença do pecado. Em linhas gerais, a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, revela a natureza humana de Cristo da seguinte forma: Maria foi a mãe humana de Cristo. Jesus tinha um corpo físico como o nosso, pois ele foi gerado e nasceu de um ventre humano. Ou como diz Paulo aos Gálatas, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele também possuía ancestrais ou descendia da linhagem abrâmica, davídica, ali em Mateus 1 ou 17, toda a genealogia, né? Jesus cresceu como uma criança normal, tanto físico como intelectualmente. Cristo tinha alma e espírito humano? Pergunta aqui, vai ser respondida já. Como falamos antes, além do corpo, Cristo possui alma e espírito como qualquer um de nós. Observe então, Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Como falamos no início, o apóstolo João precisou escrever que ele, os discípulos, ouviram e viram e apalparam, para que não ficasse dúvida alguma que Jesus Cristo tinha um corpo físico. Aliás, João também escreveu que quem nega a humanidade ou corporalidade do Senhor Jesus é um falso profeta. Quem nega, quem nega a negação, para aquele que ficasse na dúvida alguma que um corpo físico, que quem nega a humanidade ou corporalidade do Senhor Jesus é um falso profeta. Tem uns que não acreditam, principalmente alguns judeus, eles não acreditam que Jesus veio na sua forma humana, ainda esperando muitas coisas acontecer, mas nós sabemos pela Bíblia que ele veio. Qual é a causa que nós estamos pregando? Nós estamos pregando porque um dia Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A causa que nós estamos pregando até hoje, nós testificamos, é que ele morreu e ressuscitou. Só que no final de Mateus 26, se não me engano, diz que aqueles homens que ficaram ali na sepultura de Jesus receberam um valor, um dinheiro para mentir, dizer que o discípulo dele vinha na noite e roubaram o seu corpo para falar que ressuscitou. Mas não tem como, todos viram que Jesus ressuscitou. E a maioria viu Jesus subir aos céus, e os anjos que estavam em volta dele dizer que o mesmo que está subindo é o mesmo que vai descer. Mas ele iria interceder por nós, iria enviar o Espírito Santo para nos consolar até a sua vida aqui novamente na terra. É o que mais nós esperamos. Então, nós pregamos ali, a base da nossa fé, sim, é que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, está presente no nosso meio também, até nos dias atuais. Amém, queridos? O corpo de Jesus era limitado como o nosso. O corpo de Jesus era limitado como o nosso. Outro aspecto importante, a humanidade de Cristo diz a respeito às limitações naturais a que o nosso corpo está sujeito. Por isso a Bíblia diz que ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele fatigou-se, ele precisou dormir, ele sofreu, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ele sentiu agonia na alma, ele sentiu estresse, dores extenuantes. Por fim, Jesus encarou a morte e foi sepultado como todo ser humano. E até antes de morrer, experimentou limitações humanas. Tem algo para se observar aqui, e essa eu falei com os irmãos, que é bem interessante. No número 4, diz assim: o evangelista Lucas escreveu acerca do menino Jesus o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Outro aspecto da humanidade de Cristo está no fato de ele precisar orar e jejuar para cumprir o seu ministério e vencer as lutas, principalmente espirituais. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto para orar. Jesus, filho de Deus, ele teve que cumprir o seu ministério para criar força, para ele resistir. Ele jejuava e orava incessantemente. Todos os dias Jesus orava, por vários dias ele jejuava, já iniciou o seu ministério, jejuando 40 dias e 40 noites, depois ele foi tentado pelo Satanás no deserto.
Tem gente que já quer iniciar um ministério sem orar, sem jejuar. Quem senta para ouvir nunca pode levantar para falar. E é por isso que eu digo, os cultos de ensino separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, porque vai ter um diferencial do povo. Quando você aprende a palavra e você pratica, meu irmão, quando você ora, quando você jejua, quando você ora, você está fazendo como Cristo nos ensinou, nos ordenou. Você está criando força para você permanecer de pé na sua carreira ministerial. Amém? Vamos continuar aqui da sequência. A união das duas naturezas de Cristo. O Dr. Charles comenta o texto de João 1,14, dizendo o seguinte: o Verbo se fez carne. Jesus Cristo era o único, pois era Deus da eternidade, e apesar disso, associou-se à humanidade pecaminosa pela encarnação. Vou repetir: o Verbo se fez carne. Jesus Cristo era o único, pois era Deus desde a eternidade. Apesar disso, associou-se à humanidade pecaminosa pela encarnação. O Deus homem possui todos os atributos da divindade. Filipenses 2,6. Vou ler com os irmãos. O texto diz assim, Filipenses 2,6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Amém? Os atributos comuns à humanidade, exceto o pecado, existirá para sempre com Deus, homem, em seu corpo ressurreto. Somente o Deus homem seria um salvador adequado. Precisava ser humano para poder sofrer e morrer, e precisava ser Deus para que tal morte fosse eficaz com pagamento pelos pecados. Como vivemos, Jesus Cristo foi plenamente divino e inteiramente humano. Mas como podemos entender a união ou a interação dessas duas naturezas numa única pessoa? A união hipotástica de Cristo. A grande enciclopédia Larose Cultural define a palavra hipotático nos seguintes termos, que se refere a hipótase, união hipotástica em Jesus Cristo, união de duas naturezas, a divina e a humana. Amém? Quando fala a união hipostática, é a junção de duas naturezas, a divina e a humana. Amém? É uma só hipótese, hipóstase ou pessoa. Em meados do quinto século da nossa era, as lideranças da Igreja de Cristo se reunirão no chamado Concílio de Calcedônia, com a fim de confrontar definitivamente erros doutrinários relacionados à pessoa do Senhor Jesus. Depois de muito tempo de estudo e debate, foi apresentado um enunciado que resume os assuntos biblicamente fundamentais. Vejamos a definição teológica que foi nesse concílio Calcedônia. As duas naturezas é uma pessoa, um só, é o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se devem confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção da natureza de modo algum anula pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada pessoa, natureza, permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substâncias, não dividindo ou separado em duas pessoas, mas um só, o mesmo Filho unigênito, Deus, Jesus Cristo, Senhor. Conforme os profetas outrora ao seu respeito testemunharam, é o mesmo Jesus Cristo que nos ensinou e, crendo nos pais, nos transmitiu. Portanto, a união hipotástica quer dizer que Jesus possui duas naturezas que não se misturam, separam ou se modificam, apenas coexistem permanentemente. Então, Jesus Cristo tinha duas naturezas, amém? A humana, amém? E a natureza espiritual, amém? Divina. E elas não se misturavam, permaneceram juntas. A união das duas naturezas de Cristo. Mas essa concisão, definição, esclarece
e confunde ao mesmo tempo, por isso vejamos a seguir. A sábia conclusão ou resumo que o doutor Millard J. Erickson traz dos enunciados acima citados. A encarnação foi mais uma aquisição de atributo humano que uma desistência de atributo divino. A união das duas naturezas significa que eles não atuaram independentemente e também útil e pensem Jesus como uma pessoa muito complexa. Antes ele possuía uma personalidade que, além das características da natureza divina, tinha também toda a qualidade ou atributo da natureza humana, perfeito e sem pecados. Interessante, né? Deixa eu ler mais uma informação que temos para nós. Eu gosto de ter aqui essas informações que nós temos aqui do Dr. Walter Bastos. Cadê? 5, 4. Portanto, a Bíblia Sagrada revela um Jesus que possui atributos de Deus e também características humanas. Isso quer dizer que duas naturezas existem comitavelmente na única pessoa de Jesus Cristo, porém não se misturam. Esse basicamente significa a expressão união hipotática de Cristo, mas como isso se dá, continua sendo um grande mistério, por isso chamada união hipotática, hipostática de Jesus, também recebe o nome de união mística. Amém? Essa união hipostática também tem o nome de união mística, as duas naturezas de Jesus que não se misturavam. Amém? Vamos chegar à conclusão. Em suma, nega a humanidade do Senhor e incorre em grave erro do desvio doutrinário, como afirmou o apóstolo João na sua primeira carta. Aliás, a maioria das heresias cristãs são formadas a partir de tentativas malogradas de explicar o profundo ministério que existe entre os temas da preexistência, de encarnação e divindade do Senhor Jesus. Tem coisas no mundo espirituais que lógicas não conseguiram estabelecer, e nessas horas a fé triunfa soberanamente. O ministério que estivere oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis dar e conhecer, que seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? E tem algumas referências para nós que eu quero ler com os irmãos aqui. Aproveitar que nós temos um tempinho bem bacana aqui, está chegando ao final, mas eu quero ler com os irmãos Colossenses 1, 26 ao 27 novamente, que diz assim: o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vossa esperança de glória. Aleluia. Amém, queridos? Então nós entendemos aqui das duas naturezas de Cristo que não se mistura, né? A hipostática, a união hipostática de Cristo, ou seja, duas naturezas que não se misturam. Amém? Jesus, ele foi de uma forma voluntária, veio sobre a terra por usurpação, e não quis ser igual a Deus, como Paulo escreve, que nós lemos aqui. E o tempo que ele ficou na terra, ele orou, ele jejuou, ele deu testemunho, ele rendeu glórias ao Pai. Os irmãos vão ver que o período que Jesus passou por toda a terra, ele fez o que o Pai desejasse que ele fizesse. Passou os momentos de aflição. Em Lucas diz que ele ficou aflito, que ele chegou a suar, que saía, os seus poros suavam sangue, era suor com sangue. Amém? Ele estava tão, eu posso dizer para os irmãos, ele estava tão exausto, preocupado daquilo que iria acontecer, e ele acabou ficando num alto nível de estresse. Aí a Bíblia diz que os anjos vieram para poder confortar Jesus. Amém? Esse processo de suor, sangue, né? Suor com sangue é hematidose. Esse processo, um alto nível de estresse.
E Jesus ele passou por esse processo porque ele sabia o que ele iria passar, não é verdade? Então Jesus sabia o seu ministério, Jesus sabia a real função e forma dele vir sobre a terra, ele sabia o seu ministério, o seu chamado, para que ele veio, o que iria acontecer, e ele foi tendo visões ali do que ele iria passar. Ele sentiu medo na sua forma humana, amém? Ele até disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele precisava cumprir o seu chamado. Que nós possamos cumprir o nosso chamado, que nós não possamos procrastinar, que nós não possamos recuar jamais, avançar sempre, recuar jamais. Tem um hino da harpa que diz: os guerreiros se preparam para a grande luta. Ou seja, nós temos que estar como guerreiros, trabalhando todos os dias para Jesus e indo para a guerra, indo para o combate. Você vai vencer, amém? Meus irmãos, chegamos ao final. Você que chegou até aqui comigo, que pulou algumas partes do vídeo, quero agradecer por dividir esse pedacinho do seu tempo precioso comigo, amém? Se você digite aqui embaixo, interaja comigo, qual é a sua igreja, se você faz parte de uma igreja, se está afastado, se está retornando para os caminhos do Senhor. Eu quero te ajudar a conhecer mais e mais a Bíblia, a palavra de Deus, amém, irmãos? Aqui é o nosso manual de vida. Que o bom Deus venha te abençoar, que o bom Deus venha te guardar, amém? Nós vamos ter muitos conteúdos na frente, acabando essa matéria da doutrina de Cristo aqui para nós, essa lição. Vou passar um curso aqui para os irmãos de obreiros e diáconos da igreja, né? Um curso muito interessante, amém? Vai acrescentar e vai te ajudar muito para a glória de Deus, amém? Que Deus venha te abençoar, te guardar, te proteger em nome de Jesus, amém? Sempre que puder, ore por nós, ore pela nossa igreja do Brasil para Cristo. Que o bom Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Tchau, até logo.